Olá, meu nome é Evelyn e hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu achei de Noites Brancas de Dostoiévski. Já adianto que eu não tenho a intenção de fazer um vídeo contando o contexto histórico ou até sobre Dostoiévski, eu não quero entrar nessa parte, embora eu acho que é muito importante, eu tenho conhecimento pelo menos basilar do Dostoiévski, da vida dele, do contexto histórico do livro, da cidade de São Petersburgo na época. Eu acho isso tudo muito importante, você ter uma noção, porque enriquece a sua leitura, mas esse vídeo aqui não é sobre isso, é mais um compartilhamento pessoal daquilo que eu senti, dessa história, é bem pessoal mesmo, bem íntimo. Antes de mais nada, vocês não liguem que eu vou estar lendo um pouquinho a minha página no Notion. Pra quem não sabe, eu tenho uma página que eu deixo lá todos os livros que eu já li, que eu estou lendo, a minha avaliação e tudo aquilo que eu achei do livro. Então, tá no Notion, aberto pra todo mundo. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser. Primeiro, esse livro, ele passa em 4 noites. 4 noites que duram pra sempre, pelo menos para o sonhador. Outro ponto que eu achei que poucas pessoas perceberam, inclusive, é que o narrador, ele não fala, ele não tem o seu nome revelado. A Nástica, que eu passei, inclusive, lendo o livro inteiro, chamando ela de Nastchenka, é Nástica, não é Nastchenka, ela sequer pergunta o nome dele, ela não vai perguntar nunca o nome dele. Então, o narrador, ele é o sonhador. O nome dele é Sonhador. Eu comecei o livro e eu, a princípio, achei um pouco ridículo, porque esse sonhador, ele se mostra uma pessoa muito engraçada no começo. Ele fala que ele é muito solitário. Ele é muito solitário e ele tem uma certa depressão por causa disso, né? Então ele se envolve muito com casas, com as ruas. Ele tem uma amizade com essas coisas, essas personificações. Então ele fala, porque aquela casa, ela quer ficar daquele jeito, por que as pessoas estão pintando ela? Ela nitidamente não quer ser pintada. Então ele meio que personifica mesmo casas. Ele fala, porque aquela casa parece não sei o que lá. É engraçado, parece esquizofrênico até. Mas demonstra como uma pessoa, quando ela é muito solitária, ela realmente cria essas coisas, porque não faz bem pra ninguém ser muito solitário. Então, é triste, é cômico, mas é triste. Vou mostrar pra vocês essa parte aqui, Na semana passada, quando andava pela rua, olhei para a minha amiga, eu ouvi um grito lamentoso. Estão me pintando com tinta amarela. A amiga dele era a casa. E a casa estava sendo pintada. Então assim, aí ele continua. Não pouparam nada. Nem as colunas, nem os beirais. E a minha amiga ficou amarela feito um canário. Ele estava indignado que a amiga dele estava sendo pintada. Mas era uma casa. Então assim, é engraçado, mas aí nesse começo que eu falei, ai meu Deus, que chato, que esquizofrênico, que nada a ver. Só que calma, continua, vai ficar bom. Aí uma certa noite, ele tá passando por uma ponte, eu acho que era uma ponte, e ele conhece essa Nástica. E ele estava a princípio chorando. Não se revela o porquê, mas ele estava chorando. E ele fica ali intimidado, preocupado com isso. E se envolve. Acontece assim, ele vai falar. Eu não estava enganado. A moça chorava e a cada minuto soluçava mais e mais. Meu Deus, meu coração ficou apertado. E, por mais tímido que eu fosse com as mulheres, esse era o momento daqueles. Dei meia volta, andei em direção a ela e teria exclamado, senhorita. Então, basicamente, ele foi atrás da mulher, porque ela estava chorando, e ele quis se intrometer. E assim, aí agora entra uma outra parte que é bem pessoal minha, sobre o que eu acho da Nástica, Nástica, o que você quiser. Já começa que essa Nástica vai passar 4 noites
com relação com essa pessoa, com esse sonhador. E em nenhum momento ela pergunta o nome dele. Já começa por aí. Perguntar o nome de alguém é um gesto básico de reconhecimento da outra pessoa, como indivíduo. Se você não pergunta o nome de uma pessoa, fica aquela sensação de que ela é mais sobre a função dela do que sobre a pessoa, sabe? E de fato, você vai ler na história que parecia que ela estava mais ali preocupada com a função do sonhador do que ele como indivíduo. E qual que era a função dele? Várias, você vai ver ao longo da história. Primeiro que ele começou a ajudar ela na questão sentimental. Eu já dei spoilers aqui, né? Vários, então vou continuar com spoiler. A história ginástica também é muito triste. Os pais dela morreram muito cedo e ela acabou sendo criada pela avó. Só que essa avó era cega e ela era muito autoritária, não, mas controladora. Era muito controladora. E ela era uma jovem de aparência bonita, pelo menos na minha imaginação, né? Vamos deixar assim. E tanto é que essa avó, ela pegava um alfinete e prendia a saia da Nástica na dela, pra Nástica não sair de casa. Então, assim, uma completa loucura. E aí a Nástica tinha uma solidão também muito grande. E aí um certo dia, bem antes dela conhecer o sonhador, tinha um inquilino na casa dela, porque a avó dela tinha como se fosse uma pensão. E um desses inquilinos era um jovem, um pouco mais velho, mais bonito. E aí ela começa a se apaixonar por ele. Só que isso passa no meio da história, porque ele parou de ligar pra ela. Na verdade, eu acho que ele percebeu que não tinha como ter algo com ela, porque ela vivia em cárcere, ela não podia sair pra lugar nenhum. Então ele simplesmente desencanou. Tá certo ele, né? E aí, só que aí no meio da história, ele vai embora uma hora. Ele fala, vou embora, já fiz o que eu tinha que fazer aqui na cidade, vou mudar de lugar. E nessa hora, a Nástica, ela pega umas trouxinhas de roupa, vai no meio da noite no quarto dele, desesperada, e fala, me leva com você. Me leva com você. Não quero ficar aqui, minha avó me prende, eu não tô feliz, eu não quero ficar com ela. Chorando. Se humilhando, falando que amava ele. Essa gente doida. Aí esse cara se sensibiliza com ela. Ele falou assim, olha, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho estabilidade, eu não posso tirar a senhorita daqui pra te levar pra um lugar que nem eu sei direito como é que eu vou viver ali. Então, assim, não dá pra eu casar com a senhorita. Aí ele fez uma promessa pra ela. Ele falou que dentro de 1 ano ele ia se estabilizar financeiramente e tudo tal. E aí ele voltaria naquela mesma data, salvo engano, pra casar com ela. E aí foi embora. E a Nástica ficou esses 1 ano fiel a ele, tanto no amor como nos pensamentos. Então ela não se envolveu com mais ninguém, obviamente, e alimentou um amor, uma esperança absurda. Uma coisa que não se falou é que não se falou no livro, acho que também foi um ponto que poderia ter falado. Poxa, Dostoiévski, poderia. Se nesse 1 ano eles tiveram contato, que seja por cartas, porque ficou um pouco vago, tipo, aí ele sumiu, mas sumiu por quê? Sumiu, não tinha cartas, não, né? Sei não. Quando o sonhador encontrou ela nessa ponte, nesse lugar assim, chorando, é porque, olha só o que aconteceu, gente. Tinha dado esse prazo de 1 ano. E aí ela ficou sabendo que esse cara tinha voltado pra cidade. Só que já tinha, acho que 3 ou 4 dias. E ele não foi atrás da Nástica. Ela ficou sabendo e tava desesperada. Triste, mal, enfim. Não sabia o que fazer. E aí foi nesse contexto que ela encontrou o sonhador na ponte. Só que a princípio ela não expõe essa situação, tá? Ela simplesmente, primeiro ele conta a história dele, ele se apresenta um pouco pra ela, falando que ele era um homem solitário, um sonhador, né, esperançoso.
É isso. E aí depois ela apresenta a história dela com a avó, de que ela vivia muito na solidão, e aí fala dessa história do cara. Só que nisso, ela meio que pede que o sonhador prometa para ela que ele não iria se apaixonar por ela. Essa era a única condição para eles serem amigos e continuarem conversando, continuarem se vendo. Só que logo no início, o sonhador já fala que ama a Nastchenka. Só que eu acho que essa menina ela se faz. Porque ele nitidamente está apaixonado por ela. Só que ela criou na cabeça dela que essas declarações eram de amizade. Se faz, gente. Não tem como. Qualquer pessoa que 1 mais 1 é 2, né? Ia entender. Mas enfim, ela ficou se fazendo. Eu acho, pra mim, ela tava se fazendo sim. E por quê? Porque ela tinha um interesse. Primeiro, ele tava ajudando ela naquele momento difícil da vida dela. Que ela, né, tava triste pelo cara que não apareceu e tal. E segundo, ele começou a ajudar ela também a como escrever cartas pra esse cara. Ele também ia encontrá-lo pra ver se, né, o que tava acontecendo. Ia tentar contato com a pessoa, com esse cara. Então, ele tava sendo útil, o sonhador, pra Nástica. E ela sabia que se ficasse muito visível que ele tava muito apaixonado, assim, de amoroso mesmo, essa amizade, essa ajuda, não ia dar pra acontecer. Aí, pra mim, ela tava se fazendo ali, a sonsa, sabe? Não, tá apaixonado? Não tá não, é amizade. Eu também. Aí ele, te amo mais do que tudo, quero viver com você pro resto da minha vida. Aí ela, eu também, amigo. Eu também, amigo. Pô, me ajuda, né? Mas, não agora defendendo a Nástica, mas também fazendo um contraponto. Ali, os dois estavam se usando, tá, gente? Os dois, na minha visão, lógico. A Nástica, por toda essa questão, dessa situação que ela estava vivendo, que ele estava ajudando, tal. Mas o sonhador também. Ele estava usando a Nástica para suprir uma carência nítida que ele tinha. Ele falava com casas. Mais carente do que isso, não existe. Então, assim, os dois ali estavam se usando. Então, parecia que os dois não se conheciam a fundo. Estavam apenas ali por um curativo de suas feridas. Ali, nenhum dos dois sabia efetivamente o que era amar. Não tem como você amar uma pessoa que você acabou de conhecer. Aliás, que você nem conhece direito. Então, assim, os dois, pra mim, são completamente problemáticas mesmo, sabe? Que estavam tentando ali, mas não ia dar. Não tem como. Não tem como, você nem conhece. E, sinceramente, a Nástica também mal conhecia esse outro cara que ela ia se casar. Também é uma doida de se casar com ele. Ela ficou 1 ano longe dele. Nem sabe. Então, uma dos aprendizados que esse livro me trouxe foi realmente de, às vezes, aceitar a efemeridade das coisas e não ficar se aprofundando em coisas que são efêmeras e devem ser efêmeras. O que é efêmero? É algo passageiro. O encontro deles aconteceu, né? Eles poderiam ter se apaixonado, ele, né? Poderia ter se apaixonado a princípio por ela, mas ele tinha que saber colocar aquilo em algo efêmero, passageiro. Passou. E vocês vão ver que não. O que acontece no final do livro, né? Esse cara volta pra ela, né? Na verdade, assim, eles passam as 3 noites, sem saber se o cara volta, se o cara não volta, e ele esperançoso de que ele não voltasse, tá? O sonhador, porque ele queria ficar com a Nastchenka. Aí acontece o ápice, gente, o ápice do livro. Já praticamente no fim do livro, faltando poucas páginas, ele olha pra Nástica e fala: ouça, Nástica, o que direi agora é tudo absurdo, quimérico, bobagem. Eu sei que não tem como acontecer nunca, mas não posso ficar calado. Em nome de seu sofrimento, de antemão lhe suplico, perdoe-me. Isso é irrealizável, mas eu a amo.
Porque o que acontece? Ela começou a falar, quando tava na última esperança ali do cara aparecer, o leitor ele já tá assim, tá bom, já sei, o cara não vai aparecer. Você já aceita, não vai aparecer, ela vai se decepcionar, é isso. Então, ela também tava assim, não vai aparecer, não vai aparecer, ele não vai aparecer. E aí ela começa a ficar mal, ela fica tão triste, tão decepcionada, que ela chega no sonhador e começa a perguntar pra ele. Ela vai falar assim, ó, diga-me, o senhor não faria isso? O senhor não largaria aquela que veio por iniciativa própria até o senhor? O senhor cuidaria dela? O senhor imaginaria que ela era sozinha, que ela não sabia velar por si mesma, que ela não sabia proteger-se do amor pelo senhor, que ela não era culpada, que ela, enfim, não é culpada, que ela não fez nada. E aí ele fica puto da vida. Por quê? Óbvio que não, né? Óbvio que ele não faria isso com ela porque ele ama ela. E aí é onde ele fala isso que eu acabei de falar pra vocês. Ouça-me, eu disse com firmeza, eu te amo, tal. Que tava muito óbvio. Só que aí é onde ela continua se fazendo de sonsa, gente. Ela continua. Ela fala assim, bem, há muito tempo sei que me ama, mas apenas me parecia que o senhor me amava assim, sem pretensão. Filha, dá licença, né? Ele tá te acompanhando há 3 noites. Você acha que não tem mais nada pra fazer? Aí, ele se declara pra ela. Só que ele se declara falando que vai embora, tá? Ele se declara falando assim, e é isso, eu sei que não dá mais nada, então tô indo embora. Aí ela fala, não, fica. Veja, porque, gente, ela é sagaz, tá? Ela percebeu que ela ia ser abandonada pro cara lá, e ela fala, não me deixe. Eu sei que eu poderei amá-lo algum dia. E aí eu serei, meu amor vai ser digno do seu. Ela vai falar pra ele. Então, ele quer ir embora, porque eles tinham feito um acordo, né? De pra amizade acontecer, ele não poderia se apaixonar por ela. Ele se apaixonou, então falou que iria embora. Só que ela não quer que ele vá embora. Principalmente agora, que ela estava sozinha. E aí, por necessidade? Não. Por comodidade. Por comodidade, ela fala, não, fica aqui. Eu também um dia pode ser que eu te ame e vou me esforçar para isso. Vamos ficar juntos. Aí ela começa a chamar ele para ir morar na pensão da avó dele no dia seguinte. Eu falo assim, não, vamos, amanhã você vem para casa da minha avó. Você mora aqui. Ah, mas aluguel, a gente vai dar um jeito. Vamos ficar juntos. E ela começa a falar isso, tá, gente? Ela. Olha só, ela pergunta pra ele. E onde o senhor mora? Eu me esqueci. Aí ele, ali perto da ponte. Aí ela, é aquela casa grande? Sim, aquela casa grande. Ah, conheço uma boa casa. Mas, sabe, saia de lá e mude-se conosco o mais breve. Amanhã, então, Nástica. Amanhã eu ainda devo um tanto pelo quarto, mas não é nada. Em breve receberei o ordenado. Ou seja, ele não tinha, né? Ele tinha que pagar o quarto que ele estava, a casa que ele estava. E ele falou, não tem problema, eu pago rápido e vou com vocês, vou morar com a sua avó. E é isso, aí ele ainda continua, isso é ótimo, e eu logo receberei uma gratificação, porque ele fala que ele vai começar também a vender, não sei o que lá, vender, a ter mais dinheiro, a dar aula, vender não, a dar aula, vou começar a dar aula, gente. E, gente, nisso tudo, a Nástica, ela fica alimentando uma esperança, tá? Porque ela começa a falar assim, ó. Se o senhor sente... Olha só o que ela vai falar pra ele. Se o senhor sente que o seu amor é tão grandioso que pode desalojar de uma vez por todas o antigo amor do meu coração, se o senhor quiser apiedar-se de mim, se o senhor não quiser abandonar minha própria sorte, sem consolo, sem esperança, se o senhor quiser sempre me amar como me ama agora, então juro-lhe que o agradecimento, que o meu amor será finalmente digno do seu. O senhor pode pegar a minha mão agora? Então, assim, ela fala que o amor dele, que vai tirar o outro cara do coração dela,
e que em gratificação a isso, mais cedo ou mais tarde, ela amaria ele também. Primeiro, gente, tem tantas camadas, mas tantas camadas. Gente, seguinte, não tem como você prometer que um dia vai amar uma pessoa. Ou até que você vai amar pro resto da vida uma pessoa. Isso é o amor. Vamos lá. A primeira camada é que nada disso que ambos sentem é amor, propriamente dito. Não é amor. É uma paixão. O amor, ele é uma decisão e ele é uma construção. O amor, ele não é um sentimento, como o que eles estão sentindo, que é um sentimento. E não tem como você prometer que sentirá um sentimento por alguém. Não tem como. Ou seja, tanto um quanto o outro se fazem promessas e mais promessas que não se sabe se conseguirão cumprir. Isso é muito problemático. Você não tem como prometer para uma pessoa uma coisa que você não tem controle. Você não tem controle. O sentimento não é controlável. O amor, sim. É porque eles não fazem essa distinção, é óbvio. Eles não fazem essa distinção de paixão e amor. Mas sabemos que o que eles estão sentindo aqui é paixão. Então não tem como você falar pra uma pessoa que você vai ser apaixonada por ela daqui um tempo. Não, ó, fique em paz. Daqui um tempo eu vou me apaixonar por você, viu? Não tem como, você não sabe. E também não tem como você falar pra pessoa que vai ser sempre apaixonada por ela. Porque a paixão, ela é um sentimento. E ela pode ir, pode voltar, pode ficar, pode ir embora. O amor não. O amor é uma escolha, uma construção e tal. Mas a paixão não. E eles dois estavam movidos a paixões. A fogo. E é justamente por esse fogo, por essa loucura toda que você percebe isso. Que não é um amor. Porque o amor, ele é brando. O amor, ele é tranquilo. O amor, ele é sereno. Isso aqui é avassalador. Isso aqui em 3 dias mudou completamente, principalmente a vida do sonhador. Mudou completamente a vida dele. E ele vai falar isso, inclusive. Então, isso não é amor, isso é paixão avassaladora e transformadora. Mas será que é saudável? Bom, aí nesse contexto dela prometendo mundos e fundos, ele jurando amor eterno, falando que ia se mudar amanhã, que ia dar aula, que ia tudo mais um pouco, o cara aparece. Gente, sim, o cara aparece. Do nada. Na verdade foi até engraçado. Eu tava lendo assim, eu... Gente, que triste. Olha só o que vai acontecer. Eles estavam nesse papo todo de esperança, de planejamento de vida, que eu acho isso muito, muito fofo. E aí o papo fica assim, ó. Olhe para o céu, Nástica. Olhe, amanhã será um dia maravilhoso. Que céu azul celeste, que lua. Veja, essa nuvem amarela cobrindo-a. Veja. Não. Só passou, mas olhe. Ele olhando para o céu, contemplando a noite e a esperança, como tudo parecia tão mais bonito, tão mais brilhoso, noites brancas. Mas aí, Nástica não olhava para a nuvem. Estava em silêncio, parada e pregada ao chão. Depois de 1 minuto, ela começou, um pouco tímida, a se achegar junto de mim. Sua mão começou a tremer na minha. Dei-lhe uma olhada. Ela se escorava em mim mais forte. Nesse momento, passou por nós um rapaz. Ele parou de repente, nos olhou fixamente e depois deu mais alguns passos. Meu coração começou a tremer. Nástica, disse eu a meia voz. Quem é Nástica? É ele. Respondeu ela em voz baixa, achegando-se ainda mais perto e mais agitada. Eu mal podia manter-me em pé. Nástica, és tu? Ouviu-se uma voz atrás de nós e naquele mesmo momento, o rapaz deu alguns passos em nossa direção. Deus, que grito! Como ela se sobressaltou! Imediatamente livrou-se dos meus braços e borboleteou ao encontro dele.
Eu estava em pé e olhava para eles mortificado. Mas ela mal deu-lhe a mão, mal se lançou em seu abraço e de repente voltou-se para mim. E feito vento, como um raio, veio para o meu lado. E antes que eu pudesse recobrar os sentidos, envolveu seus braços ao meu pescoço e beijou-me com firmeza, calorosamente. Pegou-o pelas mãos e o puxou para que a seguisse. Permaneci ali, em pé, por um bom tempo, seguindo-os com os olhos, até que ambos desaparecessem das minhas vistas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Isso aqui me deixou embasbacada. Sem palavras. Ela ainda beijou ele. Gente, mas é de uma... É porque eu não entendi. Vamos voltar? É porque o que eu não entendi é se ela beijou ele na boca. Beijou, tipo, amorosamente. Acho que sim, né? Porque pegou no meu pescoço e me beijou. Será que foi na boca ou foi na bochecha, assim? Pegou no meu pescoço e beijou na minha bochecha. Porque seria estranho também, o cara tá ali. O que ela ama, né? E aí ela vai lá e beija outro cara na frente dele. E depois volta com ele. Gente, tem umas pessoas que são assim, sabia? Na vida real. Sem literatura. Que dão uma dessa. Usam as pessoas. Brincam com o sentimento das pessoas. Acham que isso é divertido. Acham que isso é legal. Até a lei do retorno vir. Porque eu queria que tivesse uma continuação. Sabe de quem? Dessa Nástica. Se ferrando. É isso que eu queria. Ela beija o cara. Ela beija o cara na frente do outro. E sai com o outro. Aí na manhã, porque dura 4 noites e uma manhã. Tem uma manhãzinha aqui. Esta manhã ele tá derrotado. Derrotado. Ele ainda começa falando que... É engraçado, né? Ele tava olhando para o céu aquela hora, falando, nossa, amanhã vai ser um dia azul celeste. Amanhã, olha, vai ser um dia maravilhoso. Até nisso não se concretiza. Porque olha só, amanhã começou outro capítulo. O dia não estava bom. Chovia e a chuva batia desanimada nas vidraças. O quarto estava escuro, o pátio estava sombrio. Minha cabeça doía e girava. Uma febre sorrateira se instalava nos meus membros. Agora a gente não sabe se isso era realmente o que estava acontecendo. Ou se aquilo é uma expressão psicológica interna de como ele estava. Aí essa sonsa, gente, ela mandou uma carta pra ele. Ao invés de ir ver ele. Ela não teve nem a empatia. Mas nem a empatia. Ele ajudou ela a escrever carta pro outro lá. Ajudou ela a encontrar, né? De certa forma, ele fez a remediação, enviou a carta, foi procurar ele, tentou falar com ele. E ela não teve a empatia de ir ver ele no dia seguinte. Ela mandou uma carta. Gente, eu conheço muita gente que é assim. E ela começa, né? Fala, me perdoe. Imploro-lhe de joelhos, perdoe-me. Eu enganei tanto o senhor quanto a mim. Não, minha filha. Você só enganou a ele. Você não estava se enganando. Porque, gente, desculpa, pra mim... Ela não estava se enganando, não. Ela sabia muito bem o que ela sentia, mas ela sabia que era útil ter ele ali, naquele momento. Por vários motivos que eu já falei aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, essa história que é tão efêmera, se passou em 4 dias. 4 noites, na verdade. Perpetuou pro resto da vida, principalmente do sonhador. Tanto que ele termina a história falando exatamente assim... Meu Deus, 1 minuto inteiro de plenitude será pouco para toda uma vida humana? E é uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Porque, de fato, 1 minuto inteiro de plenitude, para ele, pelo menos, não é pouco para uma vida humana. Para ele é o suficiente, inclusive. Para ele basta. A efemeridade tornou-se eterna para ele. Porque ele se apegou
tanto que ele até faz uma viagem no tempo. Olha só, antes de mostrar como ele fez uma viagem no tempo, eu quero ler uma partezinha desse trecho que era para ser uma carta da Nástica para ele, pedindo perdão pelo acontecimento, pela falta de respeito, consideração e empatia que ela teve, né? Só que ela termina a carta escrevendo exatamente isso aqui, ó. Me ame, não me deixe, pois eu o amo tanto nesse momento, pois sou digna do seu amor, mereço esse amor. Meu querido amigo, na próxima semana eu me casarei com ele. O Senhor, ele retornou apaixonado, nunca se esqueceu de mim. O Senhor não se zangue por eu escrever a respeito dele, mas eu quero ir visitá-lo com ele. O Senhor vai adorá-lo, não é verdade? Perdoe-nos. Lembre-se e ame a sua Nástica. Gente, desculpa. Mas assim, não dá pra mim. Mas eu quero ir visitá-lo com ele. Mas é muita pergunta. O Senhor vai adorá-lo, não é verdade? É muita falta de respeito, consideração e empatia. É você não se colocar mesmo no lugar da outra pessoa, sabe? É um absurdo. Mas vamos lá. Ele ficou muito mal. E aí ele morava com uma pessoa que era como se fosse uma governanta, uma mulher velha, que ficava com ele lá. Essa mulher chega até ele depois que ele leu essa carta para falar que limpou a casa, que tirou as teias de aranhas da casa e que ele poderia chamar alguém se ele quisesse, algo do gênero. E aí de repente ele olha para ela e é nesse momento que parece que ele faz uma viagem no tempo. E de fato, se você for analisar bem, ele faz. É como se ele visse essa situação nesse mesmo acontecimento, como se fosse um déjà vu, só que lá da frente, lá do futuro. Ele diz assim: olhei para a Matriona. Ela era velha, vigorosa, jovem, mas eu não sei por que, de repente, ela me pareceu estar com um olhar apagado, com rugas pelo rosto, corcunda, decrépita. Não sei por que, de repente, me pareceu que meu quarto envelhecera, tanto quanto a velha. As paredes e o chão tornaram-se foscos, as teias de aranha ficaram ainda maiores. Não sei porquê, mas quando olhei pela janela, me pareceu que a casa que ficava em frente também, por sua vez, tornara-se decrépita e fosca. O gesso nas colunas estavam descascado e caído. As cornijas estavam escurecidas, rachadas, e as paredes, de um brilhante amarelo escuro, estavam manchadas. Isso, inclusive, faz até uma junção com aquilo que eu falei do dia estar ou não feio. Às vezes o dia estava até bonito, mas a visão dele estava modificando por causa do sentimento. Mas eu acredito que essa parte aqui foi realmente para fazer uma analogia com o futuro, como se passou-se anos e anos e anos. E ele estava ali, velho, as coisas ficaram mais, né, velhas, as coisas. E ele ainda estava ali pensando, inclusive, e relendo a carta. Tá? Para mim foi isso. Foi uma viagem no tempo mesmo. E ele termina a história falando: um minuto inteiro de plenitude será pouco para toda uma vida humana. É lindo. Eu, inclusive, achei muito semelhante a Gente Pobre, de Dostoiévski, no sentido de ser 3 personagens. Quem já leu Gente Pobre sabe. A princípio, são 2 personagens. A Alexaviena e... Nossa, não vou lembrar. Petrovich? Não. Alexaviena e Makar. Alexaviena e Makar. Eles ficam ali trocando cartas. É um livro epistolar de cartas, de troca de cartas. Só que no final da história aparece outro cara, que é com quem a Alexaviena vai. E é sempre essa mesma coisa que Dostoiévski traz. Vocês já perceberam? Quem lê os dois vai entender mais. Uma mulher que só liga para dinheiro, para as necessidades próprias, para ela mesma. Um cara extremamente apaixonado, extremamente bobão e sonhador, porque o Makar também é bem sonhador, tá?
e um outro cara que vem e tira a menina dele porque ele dá o que ela quer. No caso da Nástica, é o casamento, o que ela sonhou. E no caso da Alexa Viena, é a estabilidade financeira, as outras coisas. Posso fazer no próximo vídeo, gente. Eu estudo, então eu estudo pro vestibular, então eu não tenho tempo pra ficar fazendo vídeo. Mas quando eu tiver, pode ser que eu faça desse livro aqui, ou até de Memórias de Subsolo, que eu achei lindíssimo, eu já terminei, mas eu ainda não fiz vídeo. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima.